Era uma tarde comum de sexta-feira, quando Lucas Silva, funcionário da loja de eletrônicos TechPoint, recebeu a notícia que mudaria o rumo de sua vida. Sem maiores explicações, o gerente o chamou para uma conversa rápida e comunicou sua demissão por mau atendimento. Para Lucas, aquilo soava injusto. Ele sabia que seu trabalho era dedicado e que muitos clientes já haviam elogiado sua postura atenciosa. Ainda assim, não havia espaço para diálogo naquele momento. O desligamento parecia definitivo. A loja ficava em uma movimentada avenida no centro da cidade de Campinas, interior de São Paulo, onde o movimento de consumidores era constante e intenso. Lucas trabalhava ali há pouco mais de 2 anos, conhecido pelos colegas como alguém comprometido e paciente, mesmo diante das situações mais difíceis com clientes impacientes ou pedidos incomuns. Ele sempre acreditou que o atendimento era a chave para fidelizar quem entrava na loja. Por isso, a notícia da demissão por mau atendimento caiu como um golpe inesperado. Nas horas seguintes à despedida, algo surpreendente começou a acontecer. Clientes que frequentavam a TechPoint começaram a se reunir espontaneamente em frente à loja. Uma fila se formou, não para comprar produtos, mas para apoiar Lucas e contestar sua demissão. Alguns chegaram até a pedir uma explicação ao gerente e outros compartilhavam relatos positivos sobre o atendimento recebido por ele. A situação ganhou repercussão na vizinhança e nas redes sociais locais, transformando um simples ato administrativo em um conflito aberto entre empresa, funcionário e consumidores fiéis. Como essa fila se formou? E o que levou realmente à demissão de Lucas? Essas perguntas marcam o início de uma história que desafia as aparências e revela tensões inesperadas no cotidiano do comércio local. Lucas nem teve tempo de digerir tudo quando foi chamado pela gerente regional da TechPoint na manhã seguinte ao ocorrido. Ela queria entender melhor os fatos relatados pelos clientes e avaliaria a possibilidade de reverter a decisão. Porém, antes mesmo dessa conversa acontecer, era preciso voltar ao primeiro dia daquele episódio turbulento para entender exatamente o que desencadeou essa reação em cadeia que envolveu pessoas comuns em defesa de alguém que, supostamente, havia cometido erros graves no atendimento ao público. O dia começou como outro qualquer naquela loja com grande movimento e concorrência acirrada na região. Lucas chegou às 8h30 da manhã, cumprimentou os colegas e logo recebeu as demandas do gerente geral: organizar os produtos recém-chegados e auxiliar os clientes com dúvidas técnicas sobre smartphones e acessórios. A rotina parecia normal, até que um cliente insatisfeito entrou na loja exigindo troca imediata de um aparelho comprado dias antes pela internet. Problema comum em comércios desse porte. Lucas tentou explicar calmamente as políticas da empresa sobre trocas e devoluções, ressaltando prazos e condições estabelecidas pela fabricante do produto. O cliente se mostrou impaciente e levantou a voz várias vezes. Em certo momento, outros consumidores próximos começaram a observar o conflito silencioso se instaurar entre os dois homens. A gerente estava próxima e acompanhava discretamente aquela cena tensa, sem intervir diretamente naquele instante. Após alguns minutos de negociação sem sucesso, Lucas recomendou ao cliente procurar o suporte oficial, pelo canal indicado na nota fiscal, porque não poderia autorizar uma troca fora das regras internas da empresa. O cliente saiu visivelmente irritado, reclamando aos amigos na rua sobre a falta de bom atendimento recebida dentro da TechPoint. Foi esse relato que chegou ao gerente geral por meio do sistema interno da empresa naquele mesmo dia. No fim do expediente, Lucas foi chamado ao escritório para prestar esclarecimentos sobre o incidente com aquele cliente específico, agora considerado o caso que motivava sua demissão sumária naquela sexta-feira à tarde.
O gerente alegava que outras reclamações similares haviam surgido recentemente contra ele, por supostos desentendimentos com consumidores menos tolerantes durante períodos lotados na loja. Lucas negava ter sido rude ou desrespeitoso em qualquer situação. Segundo ele, seu trabalho consistia justamente em orientar corretamente cada consumidor para evitar problemas futuros. Atitude muitas vezes interpretada como inflexibilidade pelos clientes insatisfeitos. O confronto verbal não durou muito. Sem espaço para apelações ou avaliações mais profundas do contexto, ele foi comunicado formalmente do desligamento por mau atendimento, num documento sucinto assinado pelo gerente-geral. A notícia caiu como uma bomba entre colegas próximos no caixa e estoque da TechPoint naquela noite. Muitos manifestaram surpresa diante do tratamento dispensado a Lucas, especialmente pela reputação positiva construída junto aos clientes habituais do estabelecimento em Campinas nos últimos anos. Na manhã seguinte à demissão oficializada pelo departamento pessoal da empresa, veio a verdadeira reação inesperada. Aqueles mesmos clientes atendidos por Lucas começaram a se mobilizar informalmente nas redes sociais locais, pedindo explicações sobre sua saída repentina da loja, onde sempre tiveram bom atendimento técnico especializado. Relatos chegaram rapidamente às redes sociais, apontando diversas experiências positivas vividas nas mãos dele, desde orientações precisas sobre o uso dos aparelhos até a paciência diante das dúvidas frequentes dos consumidores mais leigos em tecnologia móvel. Em poucas horas, formou-se espontaneamente uma fila em frente à TechPoint pela manhã daquele sábado seguinte à demissão. Dezenas de pessoas aguardavam para entrar na loja, não apenas para consumir produtos eletrônicos, mas principalmente para demonstrar apoio público ao ex-funcionário demitido sob alegação controversa. Diante daquela manifestação inédita para um caso aparentemente corriqueiro no varejo eletrônico brasileiro, surgiu um impasse claro. Qual seria o verdadeiro motivo por trás desse afastamento abrupto? Estaria Lucas sendo vítima de uma decisão precipitada, baseada apenas numa reclamação isolada? Ou haveria fatores ocultos influenciando essa resolução? O episódio ganhou atenção extra quando um blog local publicou matéria abordando os relatos positivos dos clientes junto à história da demissão inesperada, contribuindo para ampliar ainda mais o interesse público naquele conflito aparentemente banal, mas carregado de tensões humanas reais. Enquanto isso, dentro da própria loja, tudo parecia seguir normalmente, aos olhos dos responsáveis pela administração regional do grupo TechPoint. Porém, os corredores vazios mostravam outra realidade. A ausência percebida daquele funcionário, cuja imagem pública começava a ser defendida com vigor crescente pelas pessoas comuns daquela comunidade comercial campineira. O questionamento agora era claro. Como lidar com uma situação onde os próprios consumidores contestam abertamente as decisões internas do estabelecimento comercial? E mais importante, será possível reverter ou esclarecer essa controvérsia, levando em conta todas as partes envolvidas? Antes dessa resposta aparecer, restava acompanhar passo a passo os fatos que levaram até aquele ponto marcante, onde uma simples ação administrativa revelou-se muito mais complexa do que parecia à primeira vista. Assim começa essa história verdadeira sobre trabalho, reputação e apoio comunitário diante das crises silenciosas no cotidiano das relações comerciais modernas no Brasil contemporâneo. Começando exatamente naquele dia fatídico, quando Lucas Silva saiu da TechPoint sob acusação injusta, segundo seus apoiadores. E então, veio a fila inesperada em defesa dele na porta da loja. No próximo passo, exploraremos detalhadamente como essa mobilização foi organizada pelos próprios clientes
E quais consequências imediatas surgiram desse protesto silencioso, mas contundente dentro daquela movimentada Avenida Campineira, revelando novos personagens importantes dessa trama real, onde trabalho e solidariedade se entrelaçaram contra as expectativas iniciais da direção empresarial responsável pela demissão abrupta daquele funcionário tão querido por muitos consumidores locais. A mobilização dos clientes em defesa de Lucas Silva não foi apenas um ato isolado, mas resultado da crescente insatisfação diante da decisão da TechPoint. Nas redes sociais locais, perfis e grupos começaram a compartilhar relatos detalhados sobre o atendimento recebido por ele, criando uma narrativa contrária àquela apresentada pela gerência. Muitos consumidores afirmavam que Lucas era atencioso, paciente e dominava o conhecimento técnico necessário para orientar corretamente os compradores. Para eles, a demissão parecia um erro, ou até mesmo uma retaliação injustificada. Entre os protagonistas dessa mobilização estava Ana Paula Mendes, cliente frequente da loja e professora de informática na cidade. Ela postou um vídeo em suas redes explicando que havia sido ajudada por Lucas quando teve dificuldades para escolher um notebook adequado para os seus alunos. Em sua fala direta, Ana contestava veementemente a acusação de mau atendimento. Outros consumidores seguiram seu exemplo, mostrando mensagens trocadas com Lucas e comentários positivos deixados em avaliações públicas da loja. A pressão social crescia e começava a incomodar o Departamento de Gestão Regional da TechPoint. Internamente, a situação gerava desconforto também entre os funcionários da própria loja. Maria Helena, responsável pelo caixa e colega de trabalho de Lucas há mais de um ano, relatou em entrevistas informais que o ambiente ficara tenso após a demissão. Segundo ela, muitos colegas consideravam exagerada a decisão do gerente-geral e se preocupavam com o impacto negativo que aquela atitude poderia ter na reputação da loja no centro comercial de Campinas. O afastamento abrupto de Lucas gerou dúvidas sobre a transparência dos critérios usados para avaliar o desempenho dos vendedores diante dos consumidores. O gerente-geral da TechPoint local, Marcos Ribeiro, manteve-se firme na justificativa oficial. Várias reclamações formais apontavam falhas no atendimento prestado por Lucas ao longo dos últimos meses. Segundo documentos internos disponibilizados para avaliação pela equipe de recursos humanos regional, Lucas teria enfrentado situações recorrentes onde sua postura foi considerada inadequada para lidar com clientes exigentes ou insatisfeitos, especialmente durante horários de pico. Marcos sustentava que a empresa precisava preservar a qualidade do serviço para evitar perda de clientes num mercado cada vez mais competitivo. No entanto, uma análise mais detalhada mostrou que nem todas as reclamações estavam formalmente registradas ou datadas com precisão. Algumas provinham de relatos anônimos e outras sequer tinham evidências claras além do feedback verbal coletado pelo gerente-geral diretamente com clientes insatisfeitos naquele dia específico do conflito inicial. Essa falta de documentação robusta aumentou as dúvidas sobre a real justificativa usada para demitir Lucas tão rapidamente e sem oportunidade clara para defesa ou acompanhamento progressivo. A gerente regional da TechPoint na região Sudeste, Renata Figueiredo, assumiu responsabilidade por conduzir uma reavaliação interna após as manifestações públicas contrárias à decisão. Ela convocou Lucas para uma reunião confidencial 2 dias depois da demissão formalizada. Na sala reservada do escritório regional em Campinas, Renata ouviu atentamente os argumentos dele. Negação das acusações graves contra seu comportamento profissional, apresentação de testemunhos informais coletados entre colegas, pedidos para considerar sua experiência e dedicação como fatores relevantes antes de tomar qualquer medida definitiva. Renata ficou impressionada ao constatar que parte dos relatos positivos eram contundentes e partiam não só dos consumidores, mas também da equipe interna da loja, elementos que não haviam sido devidamente levados em conta durante o processo inicial conduzido pelo gerente local, Marcos Ribeiro.
Apesar disso, Renata ressaltou limitações contratuais e políticas corporativas que dificultavam reversões imediatas sem respaldo formal documental maior. Enquanto isso, fora do escritório regional, prosseguia o movimento espontâneo dos clientes organizados pelo grupo informal Amigos do Lucas, coordenado principalmente por Ana Paula Mendes e outros frequentadores regulares da TechPoint. Eles passaram a distribuir panfletos explicando os fatos conforme entendiam, denunciar injustiça, pedir esclarecimentos públicos, reivindicar diálogo aberto entre empresa, funcionários e consumidores, e buscar apoio na mídia local para pressionar pela reintegração do vendedor, considerado exemplar por muitos. A repercussão ganhou espaço nos noticiários regionais digitais e nas rádios comunitárias locais em Campinas. Reportagens apresentaram depoimentos contrários ao relato oficial do gerente-geral. Consumidores destacaram situações onde foram tratados com respeito por Lucas, mesmo diante de filas longas ou problemas técnicos complexos. Outros revelaram ter desistido de comprar produtos após perceberem mudanças no padrão do atendimento depois da saída dele. Colegas mencionaram quedas perceptíveis no moral interno após essa demissão controversa. Diante desse cenário crescente de desgaste reputacional, passou a existir uma tensão visível entre diferentes setores internos da empresa. Enquanto alguns gestores defendiam manter firme a decisão como exemplo disciplinar necessário para manter padrão corporativo rigoroso, outros alertavam sobre riscos comerciais maiores caso o episódio continuasse se arrastando publicamente sem solução clara. No meio desse embate institucional, apareceu um terceiro personagem-chave, Eduardo Moraes, advogado especialista em direitos trabalhistas, consultado informalmente por Lucas para avaliar possibilidades jurídicas diante da demissão alegadamente injusta, baseada em mau atendimento. Eduardo destacou pontos importantes relativos à ausência de notificações prévias formais contra Lucas, falta de procedimento gradual disciplinar previsto em contrato, inconsistências documentais nas reclamações apresentadas pela gerência local. Segundo ele, havia espaço jurídico plausível para contestar judicialmente a decisão via ação trabalhista por justa causa indevida, mas recomendou tentar antes esgotar todas as vias administrativas internas, visando resolver o impasse sem desgaste prolongado ou exposição pública ainda maior que pudesse prejudicar ambos os lados no longo prazo. Lucas aceitou esse conselho inicialmente como forma estratégica, enquanto acompanhava diariamente as manifestações públicas feitas pelos clientes em seu favor nas redes sociais e na fila crescente à porta da loja TechPoint aos sábados pela manhã, fila essa que atraía cada vez mais interessados dispostos a conhecer pessoalmente aquele vendedor descrito como exemplo positivo dentro daquela comunidade campineira. O conflito central tornava-se claro, uma disputa entre uma decisão administrativa rápida, baseada numa reclamação pontual interpretada como mau atendimento, versus o reconhecimento público espontâneo feito pelos próprios consumidores habituais daquele comércio sobre a qualidade real do serviço prestado por Lucas Silva ao longo dos anos. Além disso, havia tensão interna entre diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa, divergências entre gerentes locais e responsáveis regionais quanto à condução correta desse tipo de situação delicada envolvendo reputação profissional vinculada à experiência cotidiana dos trabalhadores no ponto comercial. Enquanto isso tudo acontecia sob forte pressão midiática local crescente, surgiram novos obstáculos inesperados. Relatos contraditórios começaram a surgir apontando supostos episódios anteriores onde outros funcionários teriam sofrido pressões semelhantes, sob acusações genéricas relacionadas ao padrão mau atendimento, feitas com pouca clareza documental, indicando possível problema estrutural dentro das práticas gerenciais daquela filial específica. Esse fator ampliou ainda mais as perguntas sobre qual era realmente a cultura organizacional vigente naquela unidade onde Lucas trabalhou.
Seria isolado o seu caso ou parte integrante de processo maior envolvendo relações conflituosas entre equipe operacional e gestão? Ao final dessa segunda etapa do conflito principal, restava evidente que não se tratava apenas de uma simples disputa trabalhista ou administrativa entre funcionário desligado e empregador arbitrário, mas sim um embate complexo, envolvendo múltiplos atores reais: consumidor final, defensor ativo, funcionários preocupados com ética corporativa interna, gestores divididos quanto à transparência das decisões, representantes legais atentos às garantias previstas em lei trabalhista brasileira contemporânea. O desdobramento imediato estava marcado para poucos dias depois, quando Renata Figueiredo iria apresentar oficialmente suas conclusões preliminares após ouvir todos os envolvidos, direta ou indiretamente. Momento esperado com apreensão, tanto pelas partes quanto pelos observadores externos atentos àquele caso incomum onde trabalho humano comum ganhou dimensão pública, rara no comércio varejista brasileiro atual. Aguardavam-se respostas concretas capazes não apenas de esclarecer responsabilidades, mas também restaurar confiança abalada naquela comunidade comercial campineira sob tensão crescente, provocada por aquela fila inesperada, formada não por compradores comuns, mas por pessoas dispostas a defender publicamente quem supostamente cometera mau atendimento. Qual seria o próximo passo? O conflito estava longe do fim. Era a hora das decisões difíceis. Nos dias seguintes à reunião com a gerente regional, Renata Figueiredo, a situação na TechPoint parecia se intensificar. A fila de clientes que se formava nas manhãs de sábado não diminuía. Pelo contrário, atraía mais curiosos e apoiadores. Esse movimento inesperado gerou um desconforto crescente entre os gestores locais. Marcos Ribeiro, o gerente-geral da loja onde Lucas trabalhava, passou a ser cobrado por seus superiores pela repercussão negativa e pela visibilidade do caso na mídia regional. O clima dentro da empresa ficava cada vez mais tenso. Enquanto isso, Lucas tentava manter a calma. Ele sabia que sua reputação estava em jogo, mas também sentia o peso das incertezas sobre o seu futuro profissional. A resposta da diretoria regional ainda não havia sido divulgada, e a espera corroía suas esperanças. Entre os clientes e amigos que o apoiavam, o sentimento era de revolta, diante do que consideravam um erro grave da empresa, ao demitir um funcionário dedicado sob justificativa frágil. A primeira grande complicação surgiu quando uma reportagem veiculada numa rádio local entrevistou um cliente insatisfeito que contradizia os relatos majoritariamente favoráveis a Lucas. O homem afirmava ter passado por uma situação em que foi tratado com desdém pelo vendedor, que teria se recusado a atender seu pedido com rapidez durante um dia lotado na loja. Essa declaração causou estranhamento, porque contrapunha claramente as manifestações públicas feitas por dezenas de outros consumidores. O depoimento gerou debate nas redes sociais e dividiu opiniões na comunidade campineira. Alguns passaram a questionar se aquele caso isolado não poderia ter pesado demais na decisão da empresa para demitir Lucas. Outros passaram a especular se haveria conflitos internos não revelados que influenciaram o processo disciplinar contra ele. Em paralelo, surgiram relatos anônimos vindos de dentro da própria TechPoint, que apontavam problemas estruturais no setor de atendimento ao cliente daquela filial, com pressão excessiva por metas de venda e pouco suporte para funcionários lidarem com situações difíceis ou reclamações mais complexas dos consumidores. Essas denúncias internas chegaram até Renata, que decidiu ampliar o escopo da investigação para além do caso específico de Lucas Silva.
Ela solicitou à matriz da empresa documentos sobre o histórico de reclamações contra todos os vendedores daquele ponto comercial nos últimos 2 anos. O objetivo era entender se aquele episódio seria uma exceção ou parte de um padrão recorrente. Os dados revelaram algo surpreendente. Embora Lucas não fosse o único com reclamações registradas formalmente, ele era justamente um dos poucos funcionários com maior índice de avaliações positivas pelos clientes, sobretudo em feedbacks diretos enviados por eles após compra online ou presencial. Por outro lado, alguns colegas apresentavam registros mais frequentes e severos relacionados ao atendimento inadequado. Diante dessas informações contraditórias, Renata promoveu entrevistas confidenciais com membros da equipe para tentar compreender melhor as dinâmicas internas na loja e as causas reais dos conflitos entre vendedores e clientes. Maria Helena, colega próxima de Lucas no caixa, relatou ter presenciado episódios em que Marcos Ribeiro teria pressionado diretamente alguns funcionários para acelerar vendas ou minimizar reclamações sem oferecer condições adequadas para isso. Segundo ela, essa postura gerava estresse constante entre os vendedores e dificultava manter padrões elevados de atendimento, sem prejudicar o relacionamento humano com os consumidores. Outro depoimento importante veio do próprio gerente local Marcos Ribeiro, em uma conversa reservada via videochamada com Renata e representantes do setor jurídico regional da TechPoint. Ele reafirmou a necessidade de tomar medidas firmes diante das reclamações recebidas contra Lucas, devido à alegada reincidência em falta profissional, argumentando que manter padrões rígidos era imprescindível num mercado competitivo, onde qualquer deslize podia afastar clientes valiosos. Porém, Marcos não apresentou provas documentais robustas, além das reclamações informais e relatos verbais coletados diretamente nas lojas durante períodos movimentados. Pontos questionados pela equipe regional durante as conversas internas. Nesse momento, emergiu uma nova virada. Enquanto aguardavam a decisão oficial da direção regional sobre o possível retorno ou confirmação definitiva da demissão, alguns colaboradores decidiram agir por conta própria para preservar suas carreiras dentro daquela unidade comercial. Um grupo formado por 5 vendedores escreveu anonimamente uma carta interna endereçada à direção corporativa denunciando supostas práticas autoritárias do gerente local Marcos Ribeiro, acusando-o de criar ambiente hostil usando acusação infundada contra Lucas como exemplo punitivo para intimidar funcionários diante de metas exigentes e pressão constante. A carta vazou e tornou pública essa denúncia interna sensível, mostrando fissuras evidentes no comando daquela filial TechPoint em Campinas. A repercussão aumentou ainda mais quando veículos locais confirmaram ter recebido cópia do documento, evidenciando uma crise institucional real dentro da unidade comercial envolvida naquele conflito aparentemente isolado inicialmente. Lucas recebeu apoio imediato desses colegas anônimos que assinaram a carta, fortalecendo ainda mais sua imagem perante os clientes fiéis presentes diariamente nas filas em frente à loja nos sábados seguintes. Ao mesmo tempo, porém, surgiam rumores internos apontando para desentendimentos antigos entre Marcos Ribeiro e outros funcionários além de Lucas. Suspeitas envolvendo favoritismos internos e aplicação desigual das regras disciplinares na equipe operacional daquela loja específica. Renata Figueiredo percebeu então que o problema ultrapassava a simples questão individual do suposto mau atendimento cometido por Lucas Silva. Tratava-se de um conflito estrutural entre diferentes estilos gerenciais versus expectativas reais dos trabalhadores no chão da loja, sob pressão comercial crescente em um mercado disputado como o varejo eletrônico local em Campinas.
Diante dessa constatação, foi marcada uma reunião ampliada com representantes regionais da empresa, incluindo os setores jurídico, recursos humanos e diretoria operacional, para discutir soluções estratégicas visando conter o desgaste crescente da imagem corporativa causado pelo episódio. Enquanto isso, Lucas continuava acompanhando as manifestações públicas em seu favor, recebendo mensagens solidárias nas redes sociais, firmando contato com advogados especializados recomendados por Eduardo Moraes, mantendo diálogo constante com Ana Paula Mendes e outros líderes espontâneos do movimento, amigos do Lucas. A atmosfera carregada indicava que o desfecho daquele impasse estava longe de ser simples ou rápido. Ameaças legais estavam sendo avaliadas, denúncias internas investigadas, mobilização social crescendo, reputações pessoais e institucionais suspensas numa disputa cada vez mais complexa, envolvendo múltiplos interesses conflitantes, num cenário onde trabalho cotidiano, justiça organizacional e opinião pública se chocavam frontalmente. E então veio a notícia inesperada. Renata comunicou formalmente aos envolvidos que recomendaria à diretoria nacional da TechPoint suspender temporariamente toda a ação disciplinar contra Lucas, até conclusão detalhada das investigações internas ampliadas, sobre a gestão naquela unidade comercial específica. Decisão inédita, até então considerada arriscada, mas necessária para preservar credibilidade externa diante da pressão crescente dos consumidores, aliados ao conjunto dos funcionários afetados pela crise interna. Essa suspensão representou uma virada decisiva. Havia reconhecimento implícito pela diretoria regional sobre falhas no processo inicial conduzido pelo gerente local. Abertura inédita para a revisão das práticas administrativas naquela filial. Possibilidade concreta de reversão futura do desligamento do vendedor contestado publicamente pelos próprios clientes fiéis daquela loja campineira tão importante economicamente para a região sudeste paulista. Ao mesmo tempo, aumentaram as tensões internas, pois Marcos Ribeiro passou a sentir-se ameaçado politicamente dentro do grupo TechPoint. Além disso, enfrentaria possível apuração sobre suas práticas gerenciais, questionadas formalmente pelos próprios subordinados, através daquela carta vazada aos meios públicos locais. Lucas percebeu claramente nessa fase inicial das complicações centrais daquele conflito institucionalizado entre empregado desligado, injustamente, segundo seus apoiadores, versus estrutura corporativa rígida, defendida pela alta administração. Aquela batalha ultrapassava sua situação pessoal imediata, tornando-se símbolo maior das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores comuns, submetidos aos desafios diários do varejo brasileiro contemporâneo. Cenário onde poder hierárquico pode colidir brutalmente contra expectativas legítimas dos consumidores habituais, atentos às relações humanas tão importantes numa profissão cujo valor vai além das métricas frias dos relatórios internos corporativos convencionais. Com esse quadro complexo estabelecido, restava acompanhar atentamente como cada um desses atores reagiria às próximas etapas definidoras daquele impasse prolongado. Decisões judiciais possíveis, solução administrativa interna negociada, impacto social ampliado pelas mídias digitais locais, consequências reais na vida pessoal e profissional daqueles diretamente envolvidos num episódio cuja dimensão superava qualquer previsão inicial feita quando simplesmente comunicaram mau atendimento como motivo para desligamento abrupto naquela tarde fatídica no centro comercial campineiro. O próximo passo trará os momentos decisivos dessa crise instalada.
negociações finais, posicionamentos oficiais definitivos, eventuais retornos ou confirmações administrativas, repercussões jurídicas iniciais. Tudo colocado numa narrativa clara, onde fatos comprovados conduzem inexoravelmente ao desfecho esperado pelos observadores atentos dessa história real, cujo epílogo pode servir como alerta sobre fragilidades invisíveis existentes no cotidiano das relações trabalhistas brasileiras atuais. Com a suspensão temporária da ação disciplinar contra Lucas Silva, a tensão dentro da TechPoint atingiu níveis inéditos. A medida, anunciada pela gerente regional Renata Figueiredo, visava acalmar os ânimos e permitir uma investigação mais ampla sobre a gestão na loja de Campinas. Contudo, o efeito colateral foi um aumento imediato da pressão interna e externa sobre todos os envolvidos. A atenção da comunidade local e dos clientes fiéis que formavam as filas continuou inabalável, transformando o caso em um verdadeiro fenômeno social. No interior da loja, a atmosfera era pesada. Funcionários que antes mantinham postura neutra passaram a tomar lados explícitos. Alguns defendiam Lucas com vigor, enquanto outros evitavam qualquer contato direto com ele, temendo retaliações ou desgaste por associação. O gerente Marcos Ribeiro tornou-se alvo frequente de críticas veladas e abertas. Em reuniões internas, sua postura foi questionada abertamente por subordinados diretos, que reclamavam das condições de trabalho e do ambiente tenso instaurado após o início do conflito. Enquanto isso, nas redes sociais locais, o grupo Amigos do Lucas crescia exponencialmente em número de seguidores e engajamento. Ana Paula Mendes e outros líderes voluntários passaram a organizar encontros semanais para discutir estratégias de apoio ao ex-funcionário demitido, desde campanhas para pressionar a direção nacional da TechPoint até mobilizações para acompanhar os desdobramentos jurídicos que começavam a se desenhar. Uma nova onda de complicações surgiu quando um áudio vazado circulou entre os funcionários da loja. Nele, supostamente gravado sem consentimento durante uma reunião interna, Marcos Ribeiro fazia declarações contundentes sobre sua visão rígida para o atendimento ao cliente e admitia ter usado o caso de Lucas como exemplo para mostrar quem manda na filial. A fala sugeria uma gestão autoritária e pouco tolerante à diversidade de estilos de trabalho dentro da equipe. A divulgação desse áudio provocou reação imediata, tanto no meio corporativo quanto na opinião pública local. A direção regional ficou em situação delicada diante da exposição dessa conduta gerencial polêmica. Renata Figueiredo convocou uma auditoria interna urgente para apurar as circunstâncias daquela gravação e avaliar possíveis consequências administrativas para Marcos Ribeiro. Ao mesmo tempo, surgiram denúncias anônimas enviadas ao departamento jurídico da empresa, relatando pressões indevidas sofridas por outros funcionários nos meses anteriores. Relatos que indicavam possível padrão de comportamento abusivo no comando do gerente local, além do caso isolado envolvendo Lucas Silva. Enquanto isso, Lucas recebeu informações privilegiadas de fontes internas que confirmavam essa denúncia estrutural. Ele soube que não estava sozinho em seu enfrentamento contra aquela forma de gerência autoritária e que vários colegas haviam sofrido tratamento semelhante, sem que suas situações fossem divulgadas publicamente. Isso ampliou ainda mais seu sentimento de responsabilidade perante os clientes e apoiadores. Não se tratava apenas de lutar pela própria reintegração, mas também de denunciar um modelo gerencial nocivo que prejudicava toda a equipe da TechPoint em Campinas. O advogado Eduardo Moraes intensificou sua atuação junto a Lucas, preparando um dossiê detalhado com depoimentos colhidos informalmente entre funcionários dispostos a colaborar anonimamente,
Documento esse apresentado à diretoria nacional da empresa com pedido formal para abertura de investigação independente sobre as práticas gerenciais naquela filial específica. A resposta oficial veio sob a forma de nota, enviada à imprensa local, destacando o compromisso com um ambiente ético, respeitoso e transparente, além do compromisso anunciado em aprofundar apurações internas visando corrigir eventuais desvios. Comunicado que buscava reduzir o impacto negativo causado pelo vazamento do áudio e pelas denúncias anônimas recentes. Entretanto, essa movimentação institucional não encerrou o conflito. Ao contrário, acelerou sua escalada com novos episódios dramáticos dentro da própria loja. Alguns funcionários começaram a relatar episódios estranhos, reuniões convocadas em horários incomuns, mensagens eletrônicas com tom agressivo solicitando silêncio sobre as investigações internas, tentativas explícitas para intimidar trabalhadores considerados aliados do movimento em defesa de Lucas Silva. Essas informações chegaram até Ana Paula Mendes através dos próprios colaboradores afetados. Situação que passou a gerar preocupação quanto à integridade física e psicológica daqueles envolvidos diretamente no conflito dentro do ponto comercial campineiro. Em meio a essa escalada, surgiram ainda outras questões misteriosas. Documentos internos supostamente sumiram durante o processo investigativo. Registros oficiais mostravam inconsistências relacionadas às reclamações formais feitas contra Lucas. Pontos esses levantados pela equipe jurídica contratada pelo ex-funcionário demitido, como possíveis indícios de manipulação documental visando justificar decisões prévias já tomadas pela gerência local. Tais descobertas abriram um novo capítulo na história. Não se tratava apenas de divergências interpessoais ou avaliações subjetivas sobre qualidade do atendimento, mas sim uma trama complexa envolvendo possíveis irregularidades administrativas na condução disciplinar daquela filial TechPoint. Fato até então desconhecido pelo público geral, mas capaz de alterar profundamente os rumos daquela crise aberta há semanas atrás. Diante desse cenário caótico, emergiu um elemento ainda mais dramático. Lucas recebeu o convite inesperado para participar pessoalmente numa audiência informal mediada pela Diretoria Nacional da empresa. Encontro presencial marcado para acontecer na sede em São Paulo, poucos dias depois daquele turbilhão de acontecimentos recentes. A convocação indicava abertura real por parte da alta administração para ouvir diretamente o ex-funcionário demitido, entender seus argumentos, além dos canais formais já utilizados, avaliar possibilidades concretas de resolução amigável ou mesmo reintegração, algo raríssimo quando se trata de casos inicialmente classificados como mau atendimento, sob justificativa formal clara, porém contestada publicamente. Ao mesmo tempo, circulavam rumores dentro das equipes técnicas responsáveis pelo suporte jurídico corporativo, indicando divergências importantes entre conselheiros internos. Alguns defendiam manter posição rígida, visando preservar a autoridade hierárquica. Outros aconselhavam negociação transparente, buscando minimizar danos reputacionais crescentes causados pela repercussão midiática intensa daquele caso singular envolvendo cliente versus empregado versus chefia direta numa rede nacional varejista complexa como TechPoint. Enquanto tudo isso acontecia fora dos holofotes, permanecia intacta a fila formada pelas manhãs nas portas daquela mesma loja. Consumidores comuns, alinhados pacientemente, apoiando uma causa coletiva, simbolizada por um funcionário cuja luta pessoal tornou-se referência pública direta contra injustiças percebidas no cotidiano das relações trabalhistas brasileiras contemporâneas no setor varejista altamente competitivo e pressionado economicamente no interior paulista.
Essa presença constante reforçava emocionalmente Lucas Silva enquanto aguardava seu momento decisivo naquela audiência formal marcada na capital paulista. Momento esperado tanto por ele quanto pelos seus apoiadores como possível virar definitivo daquela longa batalha, onde verdades ocultas começaram finalmente a emergir, trazendo à tona dramas pessoais profundos, somados à complexidade institucional típica das grandes redes comerciais nacionais. Hoje, confrontadas com desafios humanos difíceis, fora dos números frios dos relatórios trimestrais corporativos convencionais. Mas antes desse confronto final, havia ainda muito por ser revelado nos bastidores das investigações internas. Segredos guardados por aqueles pouco habituados a lidar com transparência real sob pressão pública crescente. Movimentos silenciosos, feitos por figuras desconhecidas até então, mas capazes, inclusive, de influenciar decisões jurídicas futuras. Enfim, uma série interminável de eventos imprevistos elevando drasticamente o nível dramático daquele embate iniciado simples, porém agora irreversível. O próximo passo desta história mostrará exatamente esses momentos cruciais, onde verdades ocultas finalmente emergem na mesa das negociações, onde alianças se definem, onde interesses conflitantes buscam prevalecer num jogo complexo entre justiça pessoal, poder corporativo e apoio popular vibrante. Capítulos decisivos capazes de determinar não apenas o destino imediato daquele funcionário injustiçado, segundo muitos, mas também indicar caminhos futuros possíveis para toda a rede TechPoint no Brasil, diante desse episódio emblemático nunca antes enfrentado com tamanha intensidade mediática local. O dia da audiência em São Paulo chegou com um peso enorme para Lucas Silva e todos os envolvidos no conflito que já se arrastava por semanas. A sede nacional da TechPoint, localizada em um prédio moderno na região central da capital paulista, recebeu uma delegação composta por representantes do setor jurídico, recursos humanos e direção operacional. Lucas foi acompanhado pelo advogado Eduardo Moraes e pela professora Ana Paula Mendes, que representava informalmente o grupo de clientes e cidadãos mobilizados em sua defesa. Também seria o momento para ouvir os responsáveis pela gestão da filial de Campinas e esclarecer os pontos controversos que alimentaram o conflito. Lucas iniciou seu relato com firmeza, porém sem agressividade. Descreveu sua rotina na loja, os desafios enfrentados diariamente diante de uma clientela exigente e o esforço constante para prestar um atendimento qualificado, apesar das pressões por metas rigorosas. Reforçou que nunca recebeu advertências formais anteriores e que as reclamações contra ele tinham origem em episódios pontuais, muitas vezes decorrentes do descontentamento natural de alguns consumidores diante das políticas rígidas de troca e devolução da empresa. Apresentou também depoimentos coletados entre colegas de trabalho, dispostos a declarar anonimamente a respeito do ambiente opressivo criado pelo gerente local, Marcos Ribeiro. Anexou ainda cópias dos panfletos distribuídos pelo grupo Amigos do Lucas, além das mensagens positivas recebidas nas redes sociais que demonstravam apoio público significativo. O advogado Eduardo complementou, ressaltando as inconsistências documentais encontradas durante a apuração interna, principalmente a ausência de notificações prévias obrigatórias previstas na legislação trabalhista. A gerência regional, representada por Renata Figueiredo, assumiu postura equilibrada durante o encontro, admitindo falhas no processo inicial conduzido pelo gerente Marcos Ribeiro, mas enfatizando o compromisso corporativo com a ética e transparência. Reconheceu que o áudio vazado demonstrava conduta inadequada do gerente local e anunciou que medidas disciplinares internas contra ele estavam em curso, porém ponderou sobre a complexidade inerente ao equilíbrio entre manter disciplina operacional e garantir tratamento justo aos funcionários. Marcos Ribeiro participou remotamente, via videoconferência.
Defendeu suas ações justificando-as como necessárias diante da pressão comercial crescente no segmento eletrônico competitivo em Campinas. Contudo, seu tom enfrentou críticas firmes dos demais membros da diretoria presentes, especialmente após ser confrontado com as evidências documentais produzidas pela defesa de Lucas. À medida que as discussões avançavam, a tensão crescia no ambiente fechado daquela sala. Representantes jurídicos fizeram questionamentos rigorosos sobre os procedimentos adotados no desligamento do vendedor. Gestores operacionais destacaram o impacto negativo causado à imagem da empresa perante clientes fiéis. Especialistas em recursos humanos enfatizaram a importância de revisar políticas internas para evitar casos semelhantes futuros. Um dos momentos mais delicados ocorreu quando Renata revelou informações inéditas obtidas recentemente. Outros funcionários daquela mesma loja haviam solicitado anonimato para relatar episódios similares envolvendo Marcos Ribeiro, incluindo ameaças veladas e manipulação indevida de registros administrativos, fatos ainda sob investigação aprofundada, mas suficientes para reforçar o quadro crítico apresentado por Lucas. Ao final da audiência, ficou claro que a decisão não poderia ser tomada imediatamente, devido à complexidade dos elementos envolvidos. Uma comissão especial foi criada para analisar detalhadamente cada aspecto do caso, desde o histórico funcional de Lucas até as práticas gerenciais aplicadas naquela filial específica, antes de emitir parecer conclusivo definitivo. Enquanto isso, fora do prédio empresarial, Ana Paula Mendes atualizava constantemente os seguidores nas redes sociais sobre os desdobramentos daquela reunião histórica, mantendo vivo o movimento social espontâneo que já havia ultrapassado as fronteiras de Campinas para alcançar outras cidades do interior paulista interessadas naquele exemplo inusitado envolvendo relações trabalhistas contemporâneas no varejo brasileiro. A notícia sobre a criação da comissão especial foi recebida com um misto de alívio e apreensão entre os apoiadores de Lucas Silva. Alívio pela demonstração pública clara de comprometimento institucional para apurar justiça. Apreensão pela incerteza quanto ao tempo necessário para a conclusão daquele processo complexo, onde interesses divergentes continuavam vigorosamente confrontados nos bastidores. Nesse cenário carregado, surgiu uma nova complicação. Surgiram rumores internos indicando possível pressão externa exercida por fornecedores parceiros importantes da TechPoint. Preocupados com riscos comerciais decorrentes da crise pública instalada naquela unidade campineira, fator capaz de influenciar decisões corporativas mais amplas, visando preservar contratos estratégicos, mesmo que isso implicasse flexibilizações administrativas controversas. Além disso, circulavam informações não confirmadas sobre negociações paralelas buscando soluções alternativas, menos visíveis, para reduzir danos reputacionais imediatos, como propostas indiretas para a recolocação profissional fora daquela filial ou acordos financeiros confidenciais com envolvidos diretos. Movimentos típicos dentro das grandes corporações brasileiras diante de crises reputacionais intensas. Lucas Silva acompanhava tudo atentamente, com apoio jurídico constante. Ele recusava qualquer acordo extrajudicial considerado injusto ou prejudicial à transparência do processo. Defendia não apenas sua reintegração, mas também melhorias efetivas nas práticas gerenciais para evitar que outros colegas passassem pelas mesmas dificuldades injustas enfrentadas por ele. Enquanto isso, dentro da loja TechPoint em Campinas, a fila silenciosa mantinha-se intacta toda manhã, aos sábados, símbolo físico daquele embate, onde consumidores comuns davam voz coletiva aos trabalhadores invisíveis do varejo eletrônico nacional, enfrentando desafios cotidianos difíceis frente às estruturas hierárquicas corporativas tradicionais, marcadas por dinâmicas nem sempre transparentes ou justas.
O momento parecia próximo da resolução definitiva daquele episódio emblemático, um confronto direto entre poder institucional corporativo versus mobilização popular construtiva, entre decisão administrativa arbitrária versus defesa legítima baseada em fatos reais, entre cultura organizacional rígida versus necessidade urgente por humanização nas relações laborais atuais. Elementos profundamente refletidos naquela disputa intensa, iniciada com simples acusação formalizada por mau atendimento, numa tarde qualquer numa loja movimentada no interior paulista. No horizonte estava marcada a divulgação oficial do parecer final produzido pela comissão especial formada internamente pela TechPoint. Documento aguardado com expectativa máxima, tanto pelos defensores quanto pelos críticos daquele caso singular, agora emblemático dentro do contexto laboral brasileiro contemporâneo, no setor varejista altamente competitivo e estratégico para regiões importantes como Campinas e entorno metropolitano paulista. À medida que se aproximava esse momento decisivo, aumentavam também as especulações sobre qual caminho seria escolhido: reintegração total imediata? Suspensão permanente? Negociação intermediária envolvendo compensações financeiras e compromissos institucionais públicos? Ou mesmo manutenção parcial das sanções, acompanhada de reformas internas prometidas formalmente? Alternativas possíveis cujas consequências iriam muito além das vidas pessoais envolvidas diretamente naquele conflito real, cheio de nuances humanas profundas sobre justiça trabalhista moderna no Brasil atual. Tudo indicava uma virada histórica prestes a acontecer naquele embate cujo símbolo maior era um homem comum chamado Lucas Silva, cuja história ganhou vozes coletivas inesperadas, transformando aparentemente simples ação administrativa numa luta representativa complexa entre indivíduo versus corporação, num cenário social marcado por desigualdades profundas, mas também possibilidades reais emergentes, baseadas em solidariedade cidadã efetiva, hoje cada vez mais presente nas relações públicas contemporâneas nacionais. A decisão da Comissão Especial da TechPoint foi anunciada numa coletiva realizada na sede nacional, em São Paulo, poucos dias após a audiência, que envolveu o Lucas Silva, representantes da empresa e o advogado Eduardo Moraes. O clima era de expectativa e tensão para todos os envolvidos, especialmente para Lucas, que aguardava não apenas um veredito sobre sua demissão, mas o reconhecimento público do que considerava uma injustiça. A empresa iniciou o pronunciamento reafirmando seu compromisso com a transparência e a ética no relacionamento interno e externo. O resultado da apuração trouxe uma reviravolta clara. A demissão por mau atendimento foi considerada inadequada diante das evidências e depoimentos coletados durante a investigação interna ampliada. A comissão reconheceu que as reclamações contra Lucas careciam de fundamentação sólida e que o processo disciplinar inicial não respeitou os procedimentos mínimos previstos nas normas trabalhistas vigentes. Além disso, foram confirmadas as irregularidades na gestão da loja de Campinas, especialmente relacionadas às práticas autoritárias adotadas pelo gerente Marcos Ribeiro. Como consequência direta, a TechPoint determinou a reintegração imediata de Lucas Silva ao quadro de funcionários da filial campineira, com garantia de condições adequadas para o desempenho de suas funções sem retaliações. Marcos Ribeiro foi afastado temporariamente, enquanto prosseguem as investigações administrativas internas para avaliar se haverá sanções definitivas ou realocações no organograma da empresa. A direção regional anunciou ainda a implementação de um programa de revisão das políticas internas voltadas à gestão de pessoas e atendimento ao cliente em todas as lojas da rede no estado. Lucas recebeu formalmente a notícia por meio do advogado Eduardo Moraes, durante reunião na filial de Campinas.
O sentimento era misto entre alívio e exaustão, após semanas intensas enfrentando um processo desgastante, tanto emocional quanto profissionalmente. Ele agradeceu publicamente o apoio dos clientes que formaram filas em sua defesa, dos colegas dispostos a testemunhar a seu favor, da mobilização social liderada por Ana Paula Mendes e do trabalho jurídico responsável pela reversão daquela decisão injusta. O impacto positivo dessa resolução se refletiu rapidamente no ambiente interno da loja. Funcionários manifestaram melhora no clima organizacional e maior confiança em processos transparentes dentro da empresa. Clientes habituais expressaram satisfação com a postura adotada pela direção nacional diante do conflito, reforçando o vínculo de confiança entre consumidores fiéis e estabelecimento comercial local. A fila solidária diante da TechPoint desapareceu gradualmente, dando lugar à rotina normal do comércio eletrônico varejista. No entanto, nem tudo foi simples ou direto nesse episódio emblemático. A crise expôs fragilidades sérias na cultura corporativa vigente naquela filial específica. Problemas esses que demandam atenção contínua para evitar a repetição de conflitos semelhantes em outras unidades da rede TechPoint ou mesmo em outras empresas do setor varejista brasileiro. Lucas Silva retomou suas atividades com cautela, porém motivado pelo aprendizado adquirido durante aquele processo complexo, onde trabalho cotidiano se tornou palco de disputa institucional inesperada, mas carregada de significados profundos sobre justiça nas relações laborais contemporâneas. Aquele caso ressaltou ainda outra questão crucial: o poder coletivo dos consumidores como agentes ativos na defesa não só dos próprios direitos enquanto compradores, mas também na valorização do trabalhador comum inserido numa cadeia produtiva cada vez mais exigente e competitiva, elemento fundamental para a compreensão mais ampla das dinâmicas sociais no comércio atual. No contexto mais amplo, essa história evidencia também nos desafios enfrentados por trabalhadores submetidos às pressões diárias do mercado moderno brasileiro, onde avaliações superficiais podem resultar em decisões drásticas, capazes de impactar vidas inteiras sem respaldo adequado. Cenário esse que exige repensar práticas administrativas, visando maior equilíbrio entre metas corporativas e respeito genuíno aos direitos humanos básicos dentro das empresas. Por fim, resta um convite silencioso à reflexão sobre os mecanismos institucionais disponíveis para garantir equidade real nos processos internos das organizações privadas. Quais instrumentos efetivos existem para proteger empregados contra decisões arbitrárias? Como fortalecer canais legítimos para a escuta verdadeira das partes envolvidas? Que papel cabe à sociedade civil organizada na fiscalização desses procedimentos muitas vezes invisíveis ao público geral? A trajetória de Lucas Silva é mais do que um relato individual. É símbolo contemporâneo das complexas relações entre capital, trabalho e consumo, num país onde justiça social ainda é alvo constante de disputas concretas no cotidiano comum das pessoas comuns. Hoje, Lucas caminha pelas ruas de Campinas com a certeza restabelecida, não só do emprego recuperado, mas também do valor conquistado junto à comunidade local que se uniu espontaneamente em sua defesa. Prova concreta de que solidariedade pode transformar situações aparentemente pequenas em batalhas significativas contra injustiças estruturais, ainda presentes no sistema produtivo nacional. Sua história permanece viva como exemplo inspirador para trabalhadores brasileiros enfrentando condições desafiadoras em mercados saturados, para empresas dispostas a repensar seus modelos gerenciais e principalmente para consumidores conscientes capazes de exercer influência decisiva sobre práticas comerciais justas através da simples ação coletiva cotidiana.
tempos marcados por relações complexas entre empregadores e empregados sob pressões econômicas crescentes, casos como esse iluminam caminhos possíveis para a construção gradual, porém firme, de ambientes laborais mais humanos, onde o respeito mútuo prevaleça acima dos números frios dos relatórios comerciais. Um legado importante deixado por quem enfrentou adversidades com coragem, apoio comunitário e busca incansável por justiça real no cotidiano profissional brasileiro atual.